importante a concentração em todos os momentos, principalmente dentro do trabalho mediúnico. Porque muitas vezes nos centros, nos terreiros, os médiuns não se preparam convenientemente. Então, muitas vezes chegam no gatilho, em cima da hora, correndo, e entram dentro de uma gira e não rendem aquilo que deveriam render normalmente. Por quê? Porque não se preparam espiritualmente. O preparo é muito grande. Eu acho que dentro de uma gira de trabalho, eu sempre me bato por isso no Caminho da Luz, nem sempre consigo bons resultados ou um resultado compensador. Eu sempre me bato pelo fato do médium se preparar para a hora do trabalho mediúnico. No gatilho, no corre-corre, no chegando correndo, eu acho que o médium não se concentra devidamente e ele, além do que, ele vai sofrer um desgaste muito grande durante o trabalho. Aquele que chega antes, aquele que se concentra, aquele que se prepara, aquele que toma as devidas medidas necessárias para um bom trabalho espiritual, é diferente. Ele vai render muito mais e vai se desgastar muito menos. Entendeu? Quer dizer, então a concentração, a visualização, a mentalização, tudo isso daí é importantíssimo para o médium dentro de um trabalho mediúnico. Você sabe que dentro de um centro, num trabalho, nós temos que manter sempre a corrente, porque a corrente é que reabastece o médium durante o trabalho mediúnico. Existem aqueles pontos chaves, aqueles pontos fortes, como nós chamamos, que são aqueles médiuns que têm um potencial maior e, portanto, seguram melhor a corrente. Mas a corrente, o nome já está dizendo, são elos que formam uma corrente. Cada médium é um elo da corrente. E no momento que aquele elo quebra ou sai, a corrente começa a cair. Então é importante que o médium permaneça por um período estabelecido pelo dirigente dentro da corrente. É o que eu estou procurando fazer, inclusive no A Caminho da Luz. Não adianta, se o médium acabar, tem médios que demoram mais, atendem um número muito maior de pessoas. Então, esses médios normalmente acabam mais tarde e seguram a corrente. Agora, os outros que não têm esta condição de demorar, de trabalhar tanto tempo, tem que ficar um pouco na corrente, sim. Mesmo que a entidade termine, ela tem que permanecer ali por um determinado período, que nós já determinamos, que é para manter a corrente. Senão dá um buraco, como a gente chama, aquela abertura da corrente. E não pode isso acontecer. Por quê? Vai sobrecarregar os outros e, logicamente, atrapalha o trabalho espiritual. Quando a corrente é boa, a coisa flui normalmente. O médium não precisa nem fazer esforço. É só se concentrar e a coisa vem, flui, como nós chamamos. Agora, quando não há aquela corrente adequada, ou que a corrente quebra, como nós falamos, o que acontece? O médium tem que fazer um esforço sobre-humano para ir buscar a vibração da entidade. E isso provoca desgaste no médium. Tem pessoas que parece que não observam isso. A gente procura corrigir, muitas vezes até bloquear o excesso. Porque tem gente que, vou levar um amigo, uma amiga. As entidades já estão com um número, vamos dizer, adequado de atendimento. Já estão com aquele número. Que é a capacidade do médium perfeita. Aí começa a encaixar um, encaixa outro. O que acontece? Sobrecarrega o médium. E então, logicamente, vai dar um desgaste maior. Então é preciso ter um controle, inclusive nosso, dos supervisores de gira, dos que dirigem as sambas, os cambonos, e eu, logicamente, os médicos,
segurando. Por quê? Porque senão tem determinadas entidades, sempre falando. Eu às vezes me pergunto que tanto as pessoas têm para falar toda semana. Uma coisa impressionante. Eu não entendo isso. Toda semana você gruda ali e não larga o osso. Não dá a vez para outro. Não vê que tem outras pessoas que também precisam. E sempre falando a mesma coisa. Quer dizer, será possível que toda semana tenha tanto assunto assim? Eu, particularmente, não teria. Se eu tivesse que falar, eu não teria. Mas tem gente que não. Gruda ali, não larga o osso, fica ali firme. E isso atrapalha o médium. E dá o desgaste. Dá uma descompensação de energia no médium e quebra um pouco a gira. Então veja você que tudo é muito complexo. Então o médium tem que se concentrar antes e depois. A mesma coisa é um médium que termina de um trabalho espiritual. Ele tem que ter pelo menos um tempo de repouso mental, não digo físico, mas mental. Quietinho no seu canto, se concentrando, se recuperando, chegando devagarinho. Isso tudo é importante dentro de uma parte espiritual. E muita gente não faz isso. Eu vejo por mim quando eu trabalho, né? Eu trabalho espiritualmente, quando acabo, teve uma gira de Ogum aí, por exemplo, eu trabalhei vibração de Ogum, uma gira forte, uma gira violenta, uma gira pesada, no bom sentido, uma incorporação dificílima, né? A incorporação de orixá é difícil. Me preparo, vou, tudo bem. Se o Ogum subiu, eu ainda estou meio grogue, ainda não estou na minha. Já tem gente, porque não sei o quê, porque o fulano quer falar isso, porque o fulano quer falar aquilo, porque o fulano... Não deu nem tempo de respirar, de tomar um copo com água. Já tem um monte em cima querendo falar. Quer dizer, as pessoas não têm um pouquinho de simancol. O termo é esse. A gente tem que se mancar, pô. Dá um tempo. Mas não. Cada maleta que gruda e não larga. Quer dizer, então isso é ruim dentro de uma parte espiritual. Não só para mim, mas para todos nós. Assim também o é dentro da gira. Aquelas pessoas constantes, principalmente de casa, não estou falando consulente, não. Estou falando mais gente de casa, gente trazida por gente de casa, que fica colada ali, aquele negócio, toda semana. Pô, dá um tempo. Dá chance para outro. Porque isso desgasta o médium, atrapalha a gira, quebra um pouquinho a gira e não sai como a gente quer. Então isso aí são coisas que eu estou corrigindo, estou sempre corrigindo. Mas é o tal negócio. Os artistas permanecem, os figurantes mudam. Então num centro é como um teatro, é como como outro lugar assim de público. Os artistas são sempre os mesmos. Agora os figurantes mudam. E cada vez que os figurantes mudam, você tem que recomeçar tudo de novo. São médios novos que entram, são cambonos e sambas novos que entram e que não estão entrosados. São os famosos figurantes, que podem um dia se tornar atores e atrizes, mas no momento são figurantes. Então entram e não têm a menor noção, embora recebam toda a orientação e toda a explicação. Mas é o tal negócio. A gente não pode ficar na cabeça deles o tempo todo. Não dá, né? Então é isso que eu tinha para dizer para você.
também tem uma